Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas à nossa nova aula de interpretação da série de vídeos sobre as roupas que eu tô fazendo para Lariana. Minha amiga Lariana trabalha numa loja de tecidos, fica enlouquecida quando chegam umas coisas maravilhosas lá e traz aqui para eu poder gravar aula para vocês e assim ela também vai renovando o guarda-roupa. Então, na aula passada foi um vestidinho que a gente fez, né? O passo a passo, incluindo prova e tudo mais. E hoje vai ser essa saia que vocês estão vendo a foto. E o tecido é esse linho misto aqui. Esse linho maravilhoso listrado é uma estampa exclusiva da Doncella Estampas, que é a estamparia lá da Riviera Tecidos. Então, são duas lojas que eu indico muito, com tecidos de muita qualidade, num preço super bacana. Vale a pena conferir. Eu vou pôr o link embaixo do vídeo para vocês verem. Lembrando que essas aulas elas vão ficar disponíveis por 7 dias, tanto no YouTube quanto no IGTV, de maneira gratuita, e depois elas vão ser parte exclusiva do Clube Costura que Cura, que é o curso completo de modelagem, corte e costura do Costura que Cura, tá? E outra coisa que vocês têm que lembrar é que essa série, ela vai incluir 4 peças, tá? Ela vai incluir o vestidinho da aula passada, essa saia que a gente tá fazendo hoje. No começo, lá na aula passada, eu mostrei um tecido verde que a Lariana queria um top, né? Só que realmente não tinha mais o tecido para comprar e aquele tecido não ia dar, tanto pela estrutura quanto pela quantidade. Na hora que ela me mandou, tava de cabeça cheia e eu acabei não passando a metragem correta para os babados, então ficou inviável fazer aquela peça. Só que ela tá me trazendo um outro tecido pra gente fazer um vestidinho. Eu ainda não vou colocar aqui pra vocês não, porque ela vai me trazer o tecido, tá? Mas na próxima aula vocês já vão ver o tecido, o modelo e tudo mais. E a quarta peça, pra lembrar vocês que ela vai acontecer exclusivamente dentro do caminho da modelagem e é um modelo de maxi blazer. Então, olha só que lindo o modelo, vou pôr a foto para vocês verem, não dá para perder. Todo mundo me pergunta muito sobre blazer, pede muito sobre essa aula, né? Então, a única maneira realmente de assistir essa aula dessa vez vai ser dentro do grupo Caminho da Modelagem. Dessa vez as vagas são limitadas a um grupo só, para que eu possa atender todo mundo, já que é uma peça um pouco mais difícil, ela vai ser forrada, então o acabamento aí requer um pouco mais de atenção. Então, para poder atender todas as alunas com muita qualidade, né, na monitoria, porque tem monitoria também, um grupo só dessa vez. As vagas são limitadas, então corre no link que tá na bio do meu Instagram, faz a sua matrícula já, porque as aulas vão começar no dia 4 de abril. Dia 4 de abril eu abro o grupo, começo a lançar as aulas lá dentro, e depois disso são mais ou menos 10 dias de intenso conteúdo, né? É um mini curso rápido de modelagem, corte e costura com todo o passo a passo para você aprender a fazer esse blazer. Então hoje a gente vai fazer essa saia, né? Eu vou fazer os primeiros passos aqui, depois eu vou provar na Lariana para daí finalizar com a costura, com os acabamentos, tá? A gente pode observar que essa saia, esse franzido que ela tem são pregas, né? Então são 3 ou 4 pregas aí que a gente pode observar e que ela tem esses botões na frente. Então, como sempre, tudo parte do molde base e eu já tenho aqui em cima da mesa a base da saia da Lariana. Antes de começar a fazer as pregas, a interpretar tudo isso que a gente vê, a gente pode observar, a primeira coisa que a gente pode observar é que essa saia ela tem bolsinho na lateral. Então eu vou começar calculando esse bolso, destacando ele num novo molde, para depois poder abrir a saia, né, calcular as pregas da saia. Que daí eu sei que na hora da montagem o bolso ele vai se assentar exatamente na linha da cintura de novo, tá? E tudo que eu for fazer a partir de agora, eu vou fazer de caneta verde para destacar diferente do que eu já tenho aqui em relação à minha base, tá? Então, além do bolso, eu também já vou descer o cos, porque a gente sabe que o bolso é calculado do cos para baixo. A gente observa que a saia ela é bem na linha da cintura e que ela tem um cos aí de uns 4 centímetros mais ou menos. Pelo que eu posso observar, esse cos tem uns 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer 4 centímetros aqui para esse cos. Ah, uma coisa importante aqui é que vocês estão vendo só uma base aqui, porque tanto para frente quanto para as costas é o mesmo molde base, não tem diferença, tá? Ainda mais que a gente vai calcular as pregas, então eu só vou mudar mesmo na hora da interpretação, mas por enquanto é o mesmo molde que eu vou utilizar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou descer 4 centímetros aqui para marcar o cos. Prontinho.
Vocês podem reparar aqui que a base, ela tá com as pences, aí depois na hora de fazer o cos a gente vai retirar a quantidade dessa pence pra encaixar, tá bom? Então, eu vou recortar. Recortei aqui. Já vou anotar que é o cos tanto da frente quanto das costas. E aqui é dobra. Depois, a gente vai mexer nesse cos, tá? A gente tem algumas alterações na frente, como, por exemplo, o passador, né? Para os botões, o transpasse para os botões. Então, depois a gente vai adicionar aqui também, a gente vai fazer algumas alterações. Agora, o segundo passo é a gente calcular o bolso. Eu vou calcular o bolso simulando já o cos fechado, né? Antes de calcular as pregas e tudo mais, para eu saber que depois ele vai voltar a se encaixar, né? No momento do encaixe ali do cos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui 13 centímetros de abertura para esse bolso, não é muita coisa, né? E vou calcular uma leve abertura aqui de apenas 1 centímetro, porque eu quero esse bolso ele mais escondidinho mesmo, não quero que a boca do bolso fique muito grande. Eu poderia fazer ele até totalmente escondido, não tem problema nenhum. Já vou fazer o risco aqui da abertura do meu bolso, né? Da abertura. E agora eu vou calcular a profundidade dele, levando em consideração que precisa guardar objetos, que precisa caber alguma coisa ali. Não vou fazer muito profundo, não. Eu vou fazer uns 10 centímetros de profundidade só. E aqui eu vou calcular ele também com uns 10 centímetros, tá? E aí eu vou riscar ele quadrado, porque eu vou fazer aquele bolsinho fácil, igual eu ensinei pra vocês lá no vestido, que eu ensinei no último caminho da modelagem. Não sei se todo mundo viu, mas eu vou fazer de novo pra vocês entenderem. Então, essa daqui é a posição, é a localização do meu bolso, tá? Vai ser um bolso bem facinho de fazer, vocês vão ver. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro papel de molde e vou destacar esse bolso separado, para eu poder utilizar essa base para calcular as pregas. Então, olha só, eu tenho aqui um novo papel de molde, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha saia em cima, dessa forma assim. Vou colocar os meus pezinhos aqui. E com a minha carretilha, eu vou marcar no papel de baixo esse bolso, tá? Sobre a carretilha, eu quero falar uma coisa importante pra vocês. Algumas pessoas gostam de usar o carbono embaixo, que daí, além dos furinhos, fica o risquinho azul do carbono. Eu não tenho carbono aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas é uma técnica bem legal, eu indico que vocês tenham carbono aí. Eu, como já tenho um pouco mais de prática, eu vou pelos furinhos mesmo. Mas isso vai muito de acordo com a prática que vocês têm. Inclusive, pra marcar coisas no tecido, o carbono, ele é bem prático, assim, porque no tecido é mais difícil marcar os furinhos, né? Então, você consegue marcar a linha do carbono, tá? Então, vamos lá. Vou marcar aqui também. E com a minha caneta, eu vou marcar todas as linhas ao redor. E vou marcar aqui também a boca do meu bolso. Dessa maneira. Agora, eu posso tirar aqui o meu papel de cima. E olha só o que eu vou fazer. Esse bolso, como eu falei, ele é bem simples de ser feito. Então, aqui onde tem essa marcação central, eu vou dobrar o meu papel dessa forma. Porque também vai ser a dobra do meu tecido mais tarde. E agora, eu vou marcar todas as linhas aqui para vocês entenderem comigo. Assim. E vou recortar ao redor. Prontinho. Vou tirar esse papel. E aqui eu tenho o meu bolso, só que eu tô com duas partes iguais ainda. Nessa parte de cima aqui vai ser a vira da minha boca, né? O bolso ele tem que ficar assim, tem que ficar uma parte menor e uma parte maior pra se encaixar ali na saia. Então aqui eu vou tirar esse excesso, bem onde eu passei o pontilhado, né? E esse aqui é o molde do meu bolso, porque depois ele vai voltar a se encaixar aqui, ó. Aqui na minha saia, eu também tiro esse excesso. E eu vou explicar por quê. Porque depois, quando eu costurar o meu bolso aqui atrás, eu vou unir essas duas partes aqui, que estão sem o excesso, tá vendo? Ó, como encaixa certinho na lateral aqui. E a parte de baixo que vai voltar a fazer as vezes da minha lateral.
tá vendo? Então aqui eu vou fazer uma costura onde eu vou unir essas duas partes, e aí depois a lateral da saia, ela vai ser essa parte aqui, tá? Então é muito importante eu já ter esse bolso destacado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o fio do tecido. É muito importante que o fio do bolso seja no fio da saia também, para não acontecer do bolso entortar e repuxar a saia. Esse modelo que é mais largo, até que isso poderia não acontecer, mas dependendo do modelo aí, isso pode influenciar bastante no caimento da saia. Então é muito importante marcar o fio, tá? Então aqui é o fio, bolso, e eu vou cortar 2 vezes. Mesmo estando na dobra, eu vou cortar 2 vezes, porque eu tenho 2 lados da saia, tá bom? Então esse aqui eu já reservo dessa forma, porque é dessa forma que eu vou utilizar. E agora que eu já tenho tanto a lateral já feita, né, por conta do desconto do bolso, e também já descontei o meu cos, eu vou calcular as pregas e o transpasse da frente, tá? Então, na frente ali a gente percebe que cada lado tem 4 pregas, que eu imagino que seja de 2 centímetros de profundidade. Então, eu vou fazer a marcação delas aqui no papel, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse molde, como é que eu vou fazer essa abertura e esse cálculo para essas pences, tá? Então, uma delas eu vou fazer exatamente aqui onde tá a minha pence. Vou deixar exatamente essa marcação aqui pra primeira prega, tá? A gente não tem problema riscar em cima do bolso, porque a gente já usou o bolso, então finge que ele nem tá aqui, tá? Eu não tenho uma caneta de outra cor, então vai ser de verde mesmo, mas ignorem o bolso, tá? Então agora, para começar a marcar as outras pregas, eu tenho que lembrar que aqui tem uma pence de 3 centímetros, né? Era 3 centímetros, como eu tirei o cos, agora esse espaço é menor, ele tá de 2 centímetros só, então eu vou utilizar isso a meu favor na hora da colocação dessa prega, tá? Então, para eu calcular a distância entre uma prega e outra, eu vou calcular a partir da finalização da pence aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer as pences com 3 centímetros de distância uma da outra. Então, como eu tenho aqui essa marcação da pence aqui, ó, deixa eu pôr mais pra cá. Então, eu vou calcular 3 centímetros a partir dela, tá? Aqui. Então, aqui vai ser o lugar da outra prega. Já vou descer aqui. E é legal vocês descerem esse risco até lá embaixo, porque a gente vai abrir esse molde, tá? E aí, as outras pregas eu vou fazer pro lado de lá. Também, a partir da minha pence aqui, eu vou marcar aqui 3 centímetros. Assim, beleza? São 3 pregas até agora. E a próxima prega, eu vou marcar também mais pra lateral. Então, o que vocês observam aqui? Talvez elas não tenham ficado bem centralizadas, porque eu decidi colocar elas mais pra lateral do corpo, né? Pra lateral do molde, pra poder dar um efeito visual, assim, de não empapar aqui na frente. Eu não quero muito volume aqui onde vai o passador, então eu joguei o volume um pouco mais pro lado. Só que depois, na hora da prova, se eu achar que essas pregas não estão posicionadas no lugar que eu quero, então eu consigo mudar, tá? Então, assim, não é uma grande alteração no molde, desde que eu respeite as profundidades, então depois eu posso alterar isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um novo papel de molde, vou pôr embaixo desse, e a gente vai abrir esse molde para eu mostrar para vocês como que a gente vai calcular essas pregas, tá? Olha só, eu tô com um novo papel de molde aqui embaixo, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou recortar essas linhas. Eu vou abrir esse molde de fora a fora. Eu vou fazer isso em todas as linhas, tá? Eu vou abrir esse molde em várias partes. Muito bem, olha só, já tenho todas as minhas partes. Essa parte aqui é a primeira, eu cuidei pra não tirar da ordem, tá vendo? Então, antes de separar as pregas, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que eu tenho um transpasse ali no meio, que vão os botõezinhos, certo? Como eu deixei o cos de 4 centímetros, eu não posso destoar muito disso. A Lariana me trouxe botões de 2 centímetros, então eu posso decidir se eu faço esse transpasse com 4 centímetros e continuo seguindo a linha do cos, ou se eu faço com 3, 3,5. O importante é que eu mantenha uma harmonia visual entre cos e transpasse, tá? Eu vou fazer um transpasse de 3 centímetros. Então, como que eu vou calcular isso aqui no meu molde? Para o transpasse, como os dois lados são iguais, né? Então, eu vou fazer o mesmo cálculo que vai valer tanto para a direita quanto para a esquerda. Só que não é simplesmente calcular 3 centímetros a mais. Eu preciso saber que ele tem a parte que a gente vê
tem a parte de trás e ainda tem uma margem de costura. Então, eu preciso fazer, se eu for deixar, né, um transpasse de 3 centímetros, eu preciso deixar um espaço a mais de 7 centímetros. Então, vamos lá, vamos raciocinar comigo, ó. A partir da beiradinha aqui do papel de molde, deixa eu pôr mais pra cá. A partir aqui da primeira linha, né, eu tô usando a borda do papel aqui, que eu sei que já é bem retinha. Então, eu vou marcar aqui 7 centímetros com a minha régua, aí eu vou marcar 1 centímetro e vou marcar mais 2 vezes de 3 centímetros, dessa forma. E eu vou fazer isso diante de toda a minha extensão aqui. Muito bem, agora eu vou unir esses pontos e vou fazer uma linha. Vou fazer isso nos outros também. Muito bem, então esse espaço que eu deixei aqui é o espaço para transpasse. E a partir dele é que eu vou posicionar a primeira parte do meu molde. Eu vou fazer uma linha aqui em cima com esquadro também, para eu poder posicionar o meu molde retinho numa linha que eu vou fazer a cintura, tá? Então é importante a gente ter essa linha para a gente poder posicionar todos eles no mesmo tamanho aqui, na mesma altura. Então vamos lá. Já vou posicionar a primeira parte. E agora que eu já tenho aqui a primeira parte colocada, eu preguei aqui, né, para vocês acompanharem o raciocínio, mas eu poderia simplesmente redesenhar, tá? Então agora a gente vai colocar a profundidade das pregas. Vocês lembram que eu disse que eu queria pregas com 2 centímetros de profundidade? Então o que que acontece? Se eu simplesmente marcar 2 centímetros aqui, quando eu dobrar, na verdade ela vai ter 1 centímetro de profundidade. Para eu ter uma prega com 2 centímetros de profundidade, eu preciso calcular 4 centímetros a mais, porque 2 é a que vai e 2 é que volta. Então, ó, eu simulei aqui no papel para vocês um rascunho mesmo, como se aqui fosse a parte aparência da minha saia e aqui também fosse a aparência da minha saia, que é a parte que a gente vê, né? E aqui é a prega, a parte que fica escondida na prega. Para eu ter uma prega de 2 centímetros de profundidade, eu preciso calcular 2 centímetros que vai para lá, né? E 2 centímetros que volta para cá, para poder se encontrar, tá vendo? Lá dentro da plataforma eu tenho aulas específicas sobre pregas, tanto a prega simples quanto a prega macho e fêmea, e como é que a gente faz para calcular anteriormente a quantidade de tecido, né, pra gente não acabar aí desperdiçando. Então vale muito a pena ver essa aula, tá? Mas voltando aqui, eu vou marcar 4 centímetros e eu vou marcar o intervalo de 2 aqui, porque eu quero uma prega de 2 centímetros, né? Então eu vou marcar 2 e 4, porque essa prega ela tem que fechar, tá? E eu vou marcar isso em outros lugares aqui também, para ficar mais fácil. Então, aqui é onde é a dobra do centro da prega, eu vou fazer pontilhado. E o outro lado eu vou fazer em linha reta. E aí, agora eu posiciono a minha outra parte do molde aqui, só para situar vocês. Eu poderia fazer no cálculo, mas eu vou fixar. E aqui agora a gente vai fazer, vai calcular a prega nesse espaço onde já tinha pence. Então, se eu já tinha ali 1 centímetro de pence, no início ela era com 3 centímetros, só que como eu desci o cos, esse espacinho que sobrou ficou com 1 centímetro de diferença. Então, para calcular essa pence com 4 centímetros de profundidade, eu vou descontar 1 centímetro que eu já tenho ali referente à prega. Então, eu vou marcar a partir desse ponto da pence aqui. Eu vou marcar 2 centímetros a partir desse ponto da pence e depois mais 2 centímetros aqui. E na hora que eu posicionar essa parte, eu vou posicionar o ponto da pence aqui, tá? Então, agora eu vou fazer o pontilhado com 1 centímetro apenas. Aí você pode estar se perguntando assim, ah, mas só era esse espaço, né, que tá a mais, ele só era na cintura, ele não era no quadril. Só que como a gente tá colocando 4 centímetros em mais outros 3 lugares, então vai ter um volume aí de quadril, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então aqui, nessa tira, eu vou calcular esses 2 centímetros sempre a partir aqui da marcação da minha pence. O que poderia ter acontecido aqui é fazer a base da saia sem a pence. Mas como eu já tinha a base da Lariana pronta, calculada com pence, eu resolvi usar ela dessa maneira mesmo. Só que vocês podem sim, nesse caso, quando a saia vai ter um volume final, né? Você pode sim calcular ela sem a pence e adicionar tudo nas pregas, tá? Não tem problema nenhum fazer isso. É só aqui dando continuidade com o que eu já tinha mesmo, com o molde que eu já tinha para reaproveitar também. Então aqui eu vou marcar 1 centímetro. E vou fazer o pontilhado aqui, da onde vai ser a dobra. Eu vou fazer aqui o risco da minha pence para vocês também não se perderem, tá? Com 1 centímetro aqui.
Só pra vocês não se perderem, ok? E aí agora eu vou fazer o pontilhado aqui. E agora eu vou posicionar essa outra faixa aqui, a partir da pence que eu calculei aqui, eu vou pôr a pence aqui, tá? E aqui também eu vou fazer a linha de 1 centímetro, só pra gente não se confundir. Depois que terminar esse molde, eu vou tirar essas partes e vou redesenhar pra ficar bonitinho, pra vocês entenderem melhor, tá? Por enquanto, eu só tô fazendo o processo pra poder fazer essas divisões exatas, tá? Aqui, como eu não tenho mais a pence, eu vou calcular os 4 centímetros normal, tá? 4 e 2, eu vou marcar o centro, a mesma coisa aqui. Marco o centro, marco 4. Muito bem. Eu fiz todas as marcações das pregas e agora o que eu vou fazer? Eu vou retraçar tudo ao redor, vou marcar certinho o lugar das pregas e tudo mais, pra poder tirar essas partes que estão coladas em cima, pra vocês poderem visualizar melhor, tá? Aqui onde tá o bolso, gente, eu vou marcar aqui o lugar do bolso, tá? Certinho aqui, inclusive onde começa a boca do bolso, porque depois eu vou fazer os piquezinhos pra gente ter certinho marcado no tecido também. Então é importante marcar isso, tá? Aqui já tá marcado tudo em cima, então eu vou marcar aqui o lugar do meu bolso, depois eu marco pra dentro. E eu vou marcar certinho o lugar onde serão as pregas. Olha só, eu fiz o pontilhado aqui onde serão as dobras. Então, aqui em cima, com mais ou menos 5 centímetros, que tá bom, eu vou fazer uma linha reta dos lugares onde eu vou fechar essas pregas, tá? Aqui eu vou marcar de carretilha, porque é onde tem a pence e tá com o papelzinho em cima, tá vendo? Prontinho, já marquei tudo, agora eu vou tirar as minhas partes recortadas, que eu não vou mais precisar delas. Muito bem, então antes de eu recortar, eu vou marcar aqui onde eu carretilhei e vou marcar aqui o posicionamento do bolso. Eu não vou fazer a marcação inteira do bolso, porque aqui tá com as pregas, não vai adiantar nada. Mas só a posição dele aqui, ó, tá? Vou marcar de verde. Aqui até onde vai a boca e aqui a posição dele também, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, vocês podem observar assim, onde tem os pontilhados é onde eu vou dobrar a parte interna das pregas. E esses pontinhos aqui, essa aqui ficou inteira, foi a hora que eu calculei pra vocês. Mas ela também é um ponto de encontro. Então, agora eu vou recortar e vou dobrar pra vocês entenderem melhor, tá? Prontinho, gente, olha o que eu fiz. Eu dobrei o molde pra vocês entenderem melhor, tá vendo? Então, assim, aquilo que a gente calculou é esse molde aqui, né? Com o transpasse e tudo mais. Então, eu dobrei aqui pra simular a primeira costura do transpasse e dobrei a segunda aqui. E aqui eu tenho o transpasse que vai ficar assim atrás com a costurinha, né? E com as casinhas de botão. O botão que a Lari me trouxe é de 2 centímetros, então vai ficar bem bonitinho. E aqui é onde eu vou juntar as pregas, olha só. Se eu quero uma prega de profundidade de 2 centímetros, então eu marquei os 4, né? Marquei uma linha central e 2 para cada lado para poder fechar. E assim eu fiz 4 pregas iguais, tá? O tecido, ele vai abrir assim no final, porque a gente vai fechar as pregas só aqui em cima, só para dar uma segurança. Outra coisa que eu acho que eu já falei lá atrás, mas eu vou repetir. As pregas, ó, elas ficaram mais pra lateral do corpo, como eu imaginei que fossem ficar, tá? Só que na hora da prova, se não ficar de acordo, eu consigo mudar elas, desde que eu continue respeitando aí os 4 centímetros. O bolso, depois de pronto, ele vai ficar aqui atrás, dessa maneira, vai voltar a se encaixar aqui na lateral. E o 1 centímetro que vai faltar aqui é ele que vai dar. Então, ó, do avesso, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Do avesso ela vai ficar assim, tá? Bom, e agora fica faltando só a gente calcular a barra da saia. Eu não fiz isso aqui ainda no molde, porque eu não coloquei nenhum tipo de margem, né? Mas eu já vou deixar a barra pronta, igual eu fiz aqui com a vira pro transpasse, tá? Então, eu vou emendar um papel aqui embaixo. Deixa eu virar do avesso. Vou colocar um papel aqui por trás.
E agora eu vou fazer uma barra de 4 centímetros para poder seguir a linha do cos, tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar 1 centímetro para virar para dentro e mais os 4 centímetros que vai ficar aparente a costura, tá? Não é uma barra, tipo, italiana nem nada disso, mas até que fica costurinha ali em cima. Então, eu vou fazer com 4 centímetros. Então, a partir aqui da linha final da minha saia, eu vou marcar os 4 centímetros e mais um. Agora, eu só vou descer em linha reta aqui, porque a minha saia é reta, então não preciso ter maiores cuidados com essa barra. E vou recortar. Muito bem, ó, eu marquei e já simulei a dobra aqui, tá? 1 centímetro de vira pra dentro e mais 4 centímetros pra saia no total ter o que eu planejei, tá? Aí atrás ela vai ficar assim, tá? E aí a vira aqui para os botõezinhos também. Então, esse é o nosso molde da frente, tá bom? É igual para os dois lados, então não tem necessidade de eu fazer de novo. E para eu fazer o molde das costas, a única diferença é que eu não vou calcular o bolso, eu não vou tirar aquele pedacinho ali do bolso, então vai voltar a ter 1 centímetro a mais na lateral e eu não terei o transpasse. Mas a forma de calcular as pregas será exatamente igual. Só que eu não tenho uma foto das costas, então isso vai ficar muito a meu critério, né? Quanto que eu quero fazer. Eu vou continuar utilizando quatro pregas de cada lado, mas eu vou distribuir de maneira diferente, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o molde das costas agora. Eu fiz uma base sem a pence aqui, pra gente poder ver como é que faz esse cálculo das pregas sem a pence. Mas eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou abrir o molde como eu fiz anteriormente. Eu vou simplesmente raciocinar quantas pregas eu quero, quantos centímetros isso vai dar a mais e trazer o molde mais pra cá pra depois fazer as marcações. Então é um pouquinho diferente, mas vai dar no mesmo resultado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu fiz ele já sem pence, então vai ficar muito mais fácil de calcular. E agora eu vou fixar a minha base aqui em cima. E eu vou calcular assim, eu vou pensar assim, quantas pregas eu quero nas costas. Lembrando que o molde tá na dobra, então de um dos lados do corpo, quantas pregas eu vou querer? Eu fiz 4 pregas na frente, isso me deu um bom volume. E agora eu preciso decidir se eu vou manter esse volume nas costas pra ficar uniforme, ou se eu vou diminuir, ou se eu vou aumentar, né? Tudo depende do modelo pretendido e do corpo. Como a gente não tem foto das costas, eu vou manter o mesmo número de pregas e a mesma profundidade delas. Então, ali no momento da prova da saia, se eu ver que não vai funcionar, eu altero, vejo o que eu faço, já que a gente vai calcular só um aumento de volume. Então, se eu precisar reposicionar as pregas, ou se eu puder tirar as pregas e franzir, isso aí, na hora da prova, eu vou decidir. Eu tô calculando ela e vou costurar ela para a prova com as pregas, exatamente como eu fiz na frente. Só vou mudar um pouquinho o posicionamento, tá? Então, como que a gente fez na frente? A gente fez 4 pregas de 2 centímetros de profundidade, o que me deu um total de 4 centímetros por prega. Então, 4 vezes 4 são 16 centímetros. Então, a partir da linha central aqui, eu preciso adicionar 16 centímetros para poder fazer essa distribuição. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou prolongar a minha linha em 16 centímetros aqui. Em 16 centímetros, vou prolongar todas elas já para facilitar. Vou fazer um novo centro aqui da minha saia, dessa forma. E vou retraçar aqui tudo ao redor, porque eu vou tirar essa parte de cima só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Muito bem, agora eu vou tirar essa parte de cima aqui, vou retraçar o que precisar ser retraçado. Prontinho, então aqui eu tenho a metade do meu molde das costas, né? Eu não sei ainda se vou fazer na dobra ou com corte no meio, provavelmente vai ser na dobra, então eu já tenho aqui o meu molde. Então, feita essa alteração na minha base, onde eu acrescentei a quantidade total para eu poder colocar 4 pregas de 2 centímetros de profundidade. Então, se uma prega ela tem 2 centímetros de profundidade, então significa que ela tem 4 no total de adição. Então, 4 pregas com 4 centímetros de adição, para podermos ter 2 centímetros de profundidade, é igual a 16 centímetros, que foi o que eu acrescentei aqui. E agora eu só preciso posicionar essas pregas no melhor lugar, lembrando que aqui é a linha de dobra ou o centro das minhas costas, então tudo isso vai ser no espelho, tá? Eu vou fazer a cada 8 centímetros, mais ou menos, de distância uma da outra. Então, como que eu vou fazer isso, ó? Eu vou marcar aqui 8 centímetros...
depois 8 centímetros de novo, 8 centímetros de novo e 8 centímetros novamente. Vocês podem ver que aqui ficou um intervalo menor do que aqui, porque aqui é a lateral, né? E aqui, quando eu espelhar, aqui já vai ter outra prega. Então, para ficar mais ou menos a mesma distância, tá? Então, eu raciocinei aí como que ficaria isso nas costas para que as pregas próximas ao centro não ficassem muito distante uma da outra, tá? Então, agora eu sei que aqui é o posicionamento das minhas pregas e que eu preciso calcular aí a profundidade dela de 2 centímetros, né? Então, vamos pensar que aqui é o lugar onde essas pregas elas vão aparecer, onde vai aparecer aquele risquinho da dobra um em cima do outro. O que a gente precisa fazer agora é calcular o espaço de dobra delas, que são 2 centímetros de profundidade. Então, a partir do risco que eu acabei de fazer, da marcação, pro lado externo lá, ó, eu vou fazer aqui, vou marcar 2 centímetros para dobra da minha prega e mais 2 centímetros. Eu vou fazer isso em todas elas, e aí depois eu vou dividir para vocês verem. Muito bem. Agora eu também posso deixar a margem de costura aqui embaixo, que eu esqueci novamente. Vamos ver se vai dar aqui. Vai faltar 1 centímetro aqui, então eu vou adicionar. Prontinho, agora eu posso calcular a minha barra já aqui embaixo com 4 centímetros mais 1 para costura, igual eu fiz antes. Prontinho. Antes de dobrar, eu quero mostrar pra vocês uma coisa, ó. Eu tenho o hábito de fazer tudo bem geométrico, eu não tenho muito hábito de arredondar os cantos e tudo mais. Mas é uma forma que eu faço que depois eu arredondo na costura. Mas, levando em consideração que vocês são iniciantes, ou pode ter iniciante assistindo, eu quero chamar a atenção de vocês para esse canto aqui, ó, da linha do quadril, tá? Se eu não tivesse colocado 16 centímetros a mais, eu teria que calcular isso de outra forma. Mas como eu ganhei um grande volume aqui, eu posso, com a minha curva francesa, eu posso arredondar esse bico. Então, aqui, ó, eu posso dar uma arredondada nesse bico aqui, tá, gente? Pra ficar mais harmônico, tá vendo? E tirar com a tesoura esse pedacinho, tá? Na frente, como eu fiz a frente calculada com a pence, não ficou tão acentuado esse bico, então não fez muita diferença, tá? E se fizesse também era só fazer o mesmo processo, porque nem que eu tire um pouquinho ainda não vai faltar na lateral, tá? Então agora a gente vai fazer o mesmo processo de dobra aqui. Olha só, a parte interna da minha prega é essa onde ficou pontilhado, daí é só unir as duas linhas, ó, não importa pra qual lado, tá? A mesma coisa aqui, ó, eu vou dobrar onde tem o meu pontilhado, unindo as linhas retas, tá vendo? Eu vou fazer isso em todas as pregas. Muito bem, ó, essas pregas aqui, depois eu posso decidir para qual lado que eu vou colocá-las, tá? Para ver o que vai ficar menos volumoso lá no quadril da Lariana, tá? Então, eu posso pôr ela tanto tudo para fora, tudo voltado para lateral, quanto eu posso usar todas elas voltadas para dentro, voltado para o centro das costas, tá? Então, só para vocês verem que deu certinho aqui, ó, 4 pregas. Ó, e a hora que eu fechar elas, eu volto a ter a circunferência do meu quadril, tá? A outra eu dobrei inteira, então não deu pra ver, mas esse aqui vai ser mais ou menos o volume que vai ficar o tecido, só que com a barra já feita, tá? E agora a gente vai fazer o cos da saia da Lariana. Vocês lembram que eu já tinha tirado esse pedaço aqui do cos de 4 centímetros, eu guardei pra eu lembrar qual que era a largura que ia ter esse cos, tá? Eu não vou precisar usar ele nesse momento, porque eu vou recalcular. A cintura da Lari é de 88 centímetros, e eu vou dividir isso agora por 2, porque eu vou fazer metade do cos, porque vai ter uma emenda nas costas. Então, vai ser 44 centímetros, eu vou fazer aqui uma linha de 44 centímetros, dessa forma. Só que eu preciso lembrar que eu tenho o transpasse de 3 centímetros, então eu preciso adicionar 3 centímetros. Então, vai ser 44, que é a metade da cintura dela, mais os 3 de transpasse, tá? Então, serão, na verdade, 47 centímetros. E eu vou fazer um retângulo com isso de 4 centímetros de largura, que é a largura do meu cos. Então, aqui com o esquadro pequenininho, para facilitar, eu vou marcar aqui 4 centímetros.
4 centímetros aqui também. Posso unir. E eu já vou marcar aqui os 3 centímetros que é de transpasse, tá? Pra eu ter uma marcaçãozinha pra eu saber exatamente onde é. Então, assim, essa parte aqui vai ser ou a dobra ou a emenda das costas. Então, se você for fazer o seu com emenda nas costas também, você precisa deixar uma margem de 1 centímetro aqui, né? Além de todo o resto. E se você for fazer só na dobra, então não precisa deixar nada, tá? Eu vou cortar essa parte aqui desse cos 4 vezes, porque o cos é duplo. Então, cada lateral da saia, né, que vai envolver esse cos, tem que ter 2 partes, a da frente e a das costas, tá? Então, aqui eu vou marcar que é o cos e que eu vou cortar 4 vezes. Aqui tem 3 centímetros para transpasse, já vou deixar marcado aqui também. E agora eu já vou colocar a margem de costura nesse cos, até de caneta verde, porque quando tem uma peça muito pequena, assim, eu gosto de já deixar a margem pronta, assim como eu fiz no transpasse também e na barra, tá? Então, quando as peças são maiores, eu faço direto na peça. Por exemplo, a lateral da saia, a parte de cima, ali onde eu vou emendar o cos, tudo isso eu vou fazer no momento do corte mesmo. Mas aqui eu gosto de deixar a margem porque são peças pequenas, tá? Então, eu já vou deixar aqui 1 centímetro de margem ao redor dela toda. Então, assim vai ficar o meu cos e agora é só recortar. Muito bem, agora com tudo feito, né, com todas as partes da minha saia feitas, eu vou partir pro corte da saia, tá? Pra gente poder montar ela num ponto largo, igual a gente fez lá na aula passada, no vestidinho, porque a Lari vai vir aqui em casa pra provar essa saia. Então, pra eu não precisar depois sofrer muito se tiver ajuste, fica mais fácil de desmanchar e também não danifica o tecido, tá?